Bom dia, pessoal. Pessoal, continuando a matéria de história que nós tivemos na última aula, né? Que nós falamos sobre a pré-história e vimos a evolução do homem, a questão do criacionismo, evolucionismo, o que diz as religiões e o que diz a ciência e esse conflito que existe entre religião e ciência, né? E nós vamos até chegar o homem americano, né? Você sabe que o homem americano existe uma polêmica muito grande quanto à existência, né, do homem americano, né? Quanto tempo, a idade que surgiu a primeira forma de hominídeo nas Américas como um todo, principalmente na América do Sul, né? A gente sabe que, na teoria, durante o período da primeira glaciação, o Estreito de Bering, que fica mais ao norte do planeta, né? O Estreito de Bering congelou e os hominídeos eles passaram da Ásia para as Américas, né? Então eles vieram seguindo pela Groenlândia, desceram pelo Canadá, né? Estados Unidos, México e América Central e chegaram na América do Sul, né? Daí você vê, por exemplo, na Amazônia, aquelas cerâmicas, né, encontradas, que a gente chama de paleoíndios, né? As cerâmicas dos paleoíndios, ok? A questão das artes rupestres, né, em cavernas, que nós temos aqui no Rio Grande do Norte, nós temos várias artes rupestres espalhadas pelo Brasil todo, mas a nível de Nordeste aqui nós temos muito, no Rio Grande do Norte também, a questão da arte rupestre, a questão da arte do homem pré-histórico, né? E a partir daí, algumas teorias, né, diz que o homem, há muitas dúvidas quanto aos habitantes das Américas, né? Um livro mais conhecido, né, Yves Coppens, um livro de Yves Coppens, que é um arqueólogo, ele diz que o homem na América, ele teria em torno de 12 a 15 mil anos, né? Ele diz assim, essa descoberta levou à elaboração de uma das principais teorias da chegada do homem à América, chamada Teoria de Clovis. Segundo essa teoria, o homem teria chegado à América entre 12 e 15 mil anos atrás. Oriundos de quê? Vindo através do Estreito de Bering, como eu falei para vocês, pelo Alasca, né? Que se aproxima, Alasca, Groenlândia, etc., que se encontrava congelado naquela época. Posteriormente, sua ocupação teria sido irradiada para a América do Norte, Canadá, e a partir daí a América do Sul em torno de 11 mil anos. Outras interpretações sobre a origem do homem americano. Essa é de uma brasileira, professora da USP, chamada Niede Guidon. Guidon, ao examinar o sítio arqueológico de São Raimundo Nonato, no Piauí, mais precisamente na Serra da Capivara, ela notou que já próximo de ir embora da região, ela jogou uma água, derramou um pouco da água que estava bebendo, e essa água ela escoou numa pedra, ou seja, ao lado, né, segundo conta a história, e ela começou a escavar ali. Ela disse, tem alguma coisa aqui, e encontrou restos de fogueira. Olha, um arqueólogo sabe se aquilo ali foi um raio, ou aquilo ali foi um resto de fogueira, porque um resto de fogueira ele está disposto, né, em forma circular, ele está arrumadinho o resto da fogueira. Então, ao datar esses restos de fogueira, né, ela encontrou uma data de 48 mil anos, ao datar esse resto de fogueira, né? Precisamente entre 48 e 50 mil anos, ok? Por que a datação no resto de fogueira?
Porque a fogueira é material orgânico, se você fez com vegetais. Os vegetais, eles têm carbono. Então, pela contagem de carbono, um teste chamado, eu já disse para vocês, o teste do carbono 14, nós conseguimos, através do teste do carbono 14, nós conseguimos datar a idade até 50 mil anos. A partir daí, as datações são feitas a partir do extrato em que o fóssil vai ser encontrado ali, o extrato embaixo de terra que vai ser encontrado. Aí você data a rocha e aí você tem mais ou menos uma ideia da idade daquele fóssil. Mas até 50 mil anos você tem exato a idade, 48 a 50 mil anos, né? Ela colocou aqui, conjunto de pedras queimadas e pinturas rupestres, datam de pelo menos 48 mil anos atrás, o que representaria os vestígios mais antigos da presença humana. Segundo as datações propostas por Diego Guidon, a ocupação do Brasil e da América do Sul ocorreu por volta de 50 mil anos atrás, sugerindo que a chegada dos primeiros homens à América pode ter ocorrido através de ilhas do Pacífico entre 80 e 70 mil anos atrás. Eles chegam a ilhas e a partir daí eles vêm para cá. Esse é a grande indagação que se faz, porque ela é uma arqueóloga renomada de nome internacional. Então a datação que ela fez com rocha queimada, resto de fogueira, colocavam rochas e a madeira para queimar, né? Essa datação ela deu 48 a 50 mil anos. E essa é a datação que nós temos que nos ater, tá certo? É esse tipo de datação, ok? Então ela revolucionou na realidade a questão da vinda do homem americano para as Américas, né? Em uma gruta em Goiás, um determinado tempo, se encontraram uns potes de cerâmica enterrados. Esses potes de cerâmica existiam pessoas dentro. Eles quebravam os ossos das pessoas, colocavam dentro do pote e enterravam aquilo ali, tampavam com uma espécie de cera o pote, enterravam o pote dentro de uma caverna. Então a gente aprende em arqueologia que a cidade dos mortos ela veio antes da cidade dos vivos. Mas você está, por sua cidade dos mortos, sim, porque eles entravam numa caverna e enterravam seus mortos. Então eles eram nômades, mas o enterro dos mortos se dava dentro de uma caverna. Às vezes se arrastava numa passagem estreita para de repente desaguar num salão grande e enterrar a pessoa ali, um dos seus mortos, certo? Por isso que se diz que a cidade dos mortos ela veio antes das cidades dos vivos. Uma periodização da pré-história brasileira, muito aceita pelos arqueólogos, leva em consideração principalmente os aspectos culturais dos povos que habitaram o Brasil na pré-história. Essa periodização, né, diz dois grandes períodos, cultura do Pleistoceno e cultura do Holoceno. Pleistoceno é o nome dado ao período que ocorreram as glaciações e que se estende de 1,8 milhões de anos até 12 mil anos atrás. Ou seja, 1,8 milhões de anos você não tinha um hominídeo ainda, mas você tinha animais, porque no Brasil já foi encontrado fósseis de dinossauro. Então, contra fato, no argumento, se você encontrou, você é porque eles existiram, né? No período Pleistoceno, o clima era mais frio e seco. A fauna era abundante, fornecendo caça de pequeno e médio porte que podiam ser apanhadas por porretes e armadilhas, né? Então eles tinham uma técnica de caça e de coleta, o que a gente chama de paleoíndios, que eram culturas, eram civilizações que já viviam no Brasil há alguns milhares de anos, né? Nós temos essas evidências, né? Mas nós não encontramos um fóssil ainda de 40 mil anos. Se nós encontrarmos um fóssil aí, a prova estava definitiva, porque contra fato no argumento. Mas Niede, ela defende porque ela datou um resto de fogueira. E o carbono 14 estava lá com 50 mil anos, 48 a 50 mil anos, né? Existe um estudo no litoral, principalmente no litoral,
sobre os sambaquis, né? No litoral existe os chamados sambaquis. Os sambaquis são um monte de conchas dos habitantes que viviam no litoral. Então se alimentavam de concha, né? De ostra, se alimentava, comia ostra crua e a concha ele ia jogando. Então no interior de algumas praias, né? Do litoral, em algumas regiões do litoral, se formou aquele monte de conchas, né? E que você, revirando aquele monte de conchas, você encontrava artefatos de perfurador, né? Como se fosse uma colher, etc., que eles faziam e utilizavam justamente para arrancar a ostra de dentro da concha, para abrir a concha, tá certo? Ou abrir a ostra no caso, né? E se alimentar daquilo, né? Eram essas populações dos sambaquis. E eu tive um prazer muito grande de ser aluno do arqueólogo, eu acho que o nome dele é Paulo Tadeu, que era um arqueólogo da universidade na época, né? E viajou, está no exterior. Depois eu soube que ele tinha ido para o exterior, tinha saído da universidade, foi para a universidade fora, porque era um pesquisador de renome, e foi a pessoa que mais fez esse estudo, né, desses sambaquis, né? Foi a pessoa que mais fez o estudo desses sambaquis, desse monte de concha ao longo do litoral do Nordeste, principalmente, entendeu? Era uma autoridade de renome, né? Era um rapaz que era uma autoridade de renome nisso, esse arqueólogo. Eu tive o prazer de ter aulas com ele a respeito dessa turma de índio aí, desses paleoíndios que habitavam o nosso litoral, né? Aí diz que a cultura do Holoceno, ela vai se dividir entre 12 e 5 mil anos atrás, mais para cá, né? Então ela vem a Pleistoceno, que é a mais antiga, depois vem o Holoceno, que é a mais recente, né? Então essa cultura, ela se divide em duas, né? O homem mais antigo e o homem mais moderno, até chegar aos dias de hoje, né? E nós temos as culturas ceramistas, por exemplo, a cultura Tupi-Guarani, né? A cerâmica marajoara, que fica lá no Amazonas, que você encontra a ilha do Marajó, né? Você tem uma riqueza em cerâmica marajoara. Até hoje, alguns povos eles fabricam esse tipo de cerâmica, mas esse tipo de cerâmica ele foi encontrado, ele foi pesquisado, né? Ele foi desenterrado arqueologicamente falando e data de alguns milhares de anos atrás, viu? Essa cerâmica. Mas isso, como algumas civilizações amazônicas, essas tradições, essa cerâmica, ela vem, né, de alguns muito tempo atrás até hoje. Então até hoje você encontra comunidades que produzem esse tipo de cerâmica, né? A gente chama de cerâmica marajoara, que ela já é muito antiga, né? Ou tapajônica, do povo tapajós, né? A cultura marajoara está ligada à policroma, ou seja, que utilizava uma gama de diferentes cores em suas peças. Essa tradição surgiu na ilha do Marajó, criada pelo povo que ali habitava por volta de 3.500 anos atrás. A cerâmica marajoara possuía uma decoração composta de sinais padronizados que expressavam mitos desse povo. Já a cultura tapajônica, ou do povo tapajós, é inciso ponteada, no qual a cerâmica tapajônica é apenas a representação mais destacada. Ela é composta de vasos com figuras humanas e de animais bem modelados e bastante estilizados, dos quais os vasos de criátides, que tem forma humana ou animal, e os gargalos são exemplos mais famosos, né? Então os vasos têm forma de animal, normalmente o gargalo seria a boca do animal, né? Que é onde sairia o líquido, tá certo, pessoal? Nessa apostila de vocês, né? Eu já falei aqui no Neolítico, os primeiros assentamentos humanos, né? A revolução agrícola, a domesticação de animais naquelas aulas, ok? Então nós temos nessa primeira apostila vários exercícios para fazer, né? Eu espero que até essa semana eu tenha dado valor da apostila para vocês pegarem e fazerem os exercícios, né? Só aqui eu tenho um exercício aqui para passar para vocês,
na página, por exemplo, na 40, na 43, né? Que eu expliquei 47, 48, ok? 46, 47. É para vocês fazerem, mas só quando vocês estiverem de posse desse material, ok? No mais, eu vou ficando por aqui hoje, beleza? Com história. Na próxima aula nós vamos entrar justamente na civilização na Mesopotâmia e Egito, ok? Beleza? Então um abraço a todos.